Este ano, Deus tem dirigido o meu coração na direção de mostrar à igreja a necessidade de fazer dos meios de graça um hábito, uma cultura para nós. E um texto bíblico que desde o final do ano passado Deus tem trabalhado em minha vida e mexido comigo, está lá em Lucas capítulo 4, e eu queria dividir, tanto agora pela manhã quanto à noite, nós vamos nos aprofundar nesse texto de Lucas capítulo 4 e trabalhar, esse sentimento que Deus tem colocado no meu coração para o ano de 2024 como igreja. Um ano onde nós vamos trabalhar para que haja alegria, um ano onde nós vamos trabalhar para que haja leveza, um ano onde nós vamos trabalhar para que haja cura, para que haja libertação, para que haja restauração em todos os níveis da vida, em todo aspecto da vida humana. E o texto bíblico nos sugere isso, o texto bíblico nos ensina isto, e é desta maneira que nós vamos trabalhar então o ano de 2024. E para nós pensarmos o ano de 2024 e nessa direção que Deus tem nos dado, eu quero ler com vocês e assim nos aprofundar tanto pela manhã quanto à noite nesse texto. O texto diz assim, lá em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. É o ano da graça que nós vamos viver e nós vamos ver agora, na manhã de hoje, baseado nesse texto, evidências da presença do Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo. Jesus recebe uma missão, Ele tem uma missão de resgatar a sociedade, resgatar a humanidade. Ele tem uma missão de resgatar a alegria no meio do povo. Ele tem uma missão de resgatar a saúde física, emocional e espiritual no meio do povo. E Ele só pode fazer isso, esse resgate só é possível por causa da presença do Espírito Santo. Não existe a possibilidade de um resgate da humanidade, não existe a possibilidade de um resgate da qualidade de vida do ser humano sem a presença do Espírito Santo. Este ser humano integral ou integrado, eu sei que hoje as ciências, elas colaboram demais e existe sempre um movimento muito gostoso de cuidado do corpo, Talvez você no começo do ano fez aí os seus votos para 2024 e colocou na sua lista, eu vou fazer atividade física em 2024. Já começou? Ou já parou? Eu não espero nem que você tenha parado, e eu espero que você tenha começado e chegue até 31 de dezembro com aquele desafio. Quem quer correr a maratona no final do ano, aí a São Silvestre no final do ano e vai se preparar o ano inteiro? Quem quer correr a São Silvestre este ano? A Lu quer correr a São Silvestre este ano. Então vamos lá, Lu, todo dia tem que ter treino. Porque não adianta treinar na semana da São Silvestre para correr a São Silvestre. Você tem que treinar o ano inteiro, senão você não consegue. Eu sei que tem toda uma questão da ciência, eu sei que todos nós sabemos o que devemos comer e o que não devemos comer, Que o que nos mata de fato é a comida, toda essa questão de uma comida tóxica, cheia de química e que nos priva de uma qualidade de vida mais longa, todos nós sabemos disso. Mas quando nós pensamos nessa questão do homem estar vivendo de maneira sadia, corpo, alma e espírito, esse tripé equilibrado de uma vida saudável. Jesus Cristo, Ele vem propor isso. Ele não vem simplesmente propor os céus. Ele também propõe os céus, mas não é simplesmente a ideia de propor os céus, mas de uma vida equilibrada de maneira saudável. E a gente percebe que isso é possível pela presença do Espírito Santo e a manifestação do Espírito Santo. E ele começa essa manifestação do Espírito Santo pensando exatamente desse homem integral. E quando o texto bíblico diz, Jesus começando o seu ministério terreno, depois de passar pelo batismo, depois de passar pela experiência no deserto, agora ele começa o seu ministério. Ele começa o seu ministério e ele volta para uma região onde o texto de Isaías, lá no capítulo
9, nos versículos 1 e 2 diz que o povo andava em trevas. O povo andava em trevas. Lá em Isaías capítulo 9, o profeta vai lembrar que havia uma região escura. Havia uma região onde as pessoas andavam em trevas. Trevas traz consigo o sentimento de depravação social. Trevas traz consigo o sentimento de depravação espiritual, de desconexão com Deus, de desinteresse por Deus, mas também traz consigo a ideia de uma região que era oprimida socialmente. E quando lá em Isaías o profeta diz, o povo que andava em trevas, ele está se referindo a esta região da qual Jesus começa o seu ministério. Esta região que o texto bíblico chama no versículo 4 de Galileia. Galileia não é uma cidade, Galileia é uma região. Por exemplo, na região da Galileia tem Cafarnaum, uma cidade muito conhecida, onde Jesus viveu o seu ministério. Na região da Galileia, tem Nazaré, a cidade também muito conhecida. Aquela região, ela foi, no momento do primeiro século, dominada por gentios. Ou seja, uma cultura, uma civilização que não tinha a cultura religiosa judaica e que não tinha Deus dos judeus como único Deus. E no Império Romano, quando Roma agrega a região da Galileia ao seu império, alguns judeus começam a habitar o sul da Galileia no sentido de recolonizar aquela região. Recolonizar. Eles queriam então trazer de novo aquele sentimento de um único Deus, de um Deus criador, de um Deus que era presente na sociedade. Quando Isaías diz, havia um povo que andava em trevas, está se referindo a esta região, a região da Galileia. E quando nós olhamos então, é para lá, exatamente para lá que Jesus começa o seu ministério. Agora, veja que curioso. Jesus vai começar o seu ministério, vai abrir o texto, o rolo no texto de Isaías, uma profecia que se referia a ele próprio. Ele vai então dizer no texto, essa profecia acabou de se cumprir, vai haver um burburinho, as pessoas vão ficar incomodadas com aquilo que Jesus está falando, e aí Jesus vai e faz traz dois exemplos dos profetas do passado, lá nos versículos 25, 26, 27, quando ele vai falar a respeito de tempo de Elias e quando ele vai falar do tempo de Eliseu. E é curioso, porque ele vai falar que no tempo de Elias, veja lá comigo o versículo 25, assegurou-lhe que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, nenhuma das viúvas de Israel. Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Elias foi enviado a um gentio, a uma pessoa que não tinha uma prática judaica. Agora veja que curioso, ele vai usar também o texto de Eliseu. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. O que é que Jesus está querendo mostrar neste momento em que ele fala? O Espírito do Senhor está sobre mim e eu vim para. E esta profecia se cumpriu. Que quando no passado os grandes profetas de Deus, eles agiam, era o gentio que era abençoado. No passado, quando os grandes profetas de Deus atuavam, era o povo não judeu que era abençoado, que era atingido. Parece que de fato nós existimos para abençoar aquele que ainda não entendeu a fé que nós amamos tanto. Nós fomos chamados para fazer missão entre aqueles que ainda não conhecem o Jesus que nós conhecemos. Não amam na mesma proporção o Jesus que nós amamos. Não se rendem a esse Jesus na mesma proporção que eu e você estamos tentando nos render. Não abrem mão dos seus interesses, das suas vontades. Não existe a palavra renúncia.
Assim como existe entre nós, nós estamos sempre renunciando os nossos gostos, as nossas preferências, os nossos desejos por causa de Jesus. Quando a graça de Deus se manifesta, é para abençoar aqueles que ainda não conhecem a graça. Quando a graça de Deus se manifesta, quando nós temos uma vida saudável, quando nós caminhamos com Jesus, como nós aplicamos aquilo que acabamos de cantar, nesse momento de louvor que tivemos, de busca, de interesse, de paixão por Jesus. Quem é beneficiado são os nossos vizinhos que ainda não conhecem Jesus, são os nossos pares na empresa que ainda não conhecem Jesus, são os nossos clientes e fornecedores que ainda não conhecem Jesus. Nós existimos para derramar sobre a vida destes. Jesus, exatamente sobre isso, não sejamos egoístas e achar que viver aqui é confortável e isso basta, porque não basta. E quando nós olhamos para Jesus, na autoridade que Ele tem de ler o rolo de Isaías e dizer, a profecia se cumpriu, nós vemos então a manifestação do Espírito e sabemos de que maneira o Espírito estava sobre Jesus. A primeira evidência que eu vejo de que o Espírito estava sobre Jesus é porque Ele valoriza os meios de graça disponíveis a nós por Deus. O que é um meio de graça? É um caminho, é um instrumento onde o Espírito Santo se utiliza, se vale para trazer crescimento àqueles que amam a Jesus. O que é um meio de graça? É um caminho que é usado pelo Espírito Santo para trazer crescimento a nós na presença de Deus. E quando a gente vê o ministério de Jesus, nós vemos Jesus valorizando 3 meios de graça. Ali é evidência da pessoa do Espírito Santo, que o Espírito Santo veio sobre Jesus. Ali é evidência de que o Espírito Santo estava sobre Jesus. E qual é o primeiro meio de graça que nós vemos na vida de Jesus? A oração. A oração acompanhou Jesus ao batismo. A oração levou Jesus ao batismo. Veja comigo Lucas capítulo 3, versículo 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. A oração é o meio de graça que Jesus se utiliza para poder conhecer a Deus, para poder se aproximar de Deus, para poder viver com Deus. Quando nós pensamos na oração, talvez uma das definições mais simplificadas, ainda que não seja rasa, é uma explicação simples, porém profunda. Muitas vezes é assim que nós começamos a introduzir o assunto oração, por exemplo, para as nossas crianças, e queremos ensiná-las o que significa oração. Nós dizemos que oração é o quê? Conversar com Deus. Oração é conversar com Deus. Mas conforme nós vamos aprendendo e conforme nós vamos crescendo, nós vamos tendo que entender que oração sim é conversar com Deus. Mas quem inicia esse diálogo? Costumeiramente, a tendência nossa humana é que esse diálogo ele seja orientado pelas nossas emoções. Esse diálogo seja orientado pelos nossos medos. Esse diálogo seja orientado pelas nossas preocupações. Esse diálogo seja orientado pelas circunstâncias da vida. Esse diálogo seja orientado e iniciado pelas circunstâncias que me oprimem, que me roubam o sono, que me tiram a paz. Geralmente, as orações são um diálogo com Deus que parte da nossa humanidade. É a nossa fragilidade humana que rege o nosso diálogo. É a nossa fragilidade humana que governa, ou que dirige esse diálogo. Mas quando Deus nos chama a orar, quando Deus nos convida a orar, nós devemos entender que a oração deveria ser uma resposta de uma conversa que Ele iniciou, e não que nós estamos iniciando. Porque o nosso coração aflito, o nosso coração preso às circunstâncias, o nosso coração abatido pelo medo e pela situação, nos leva a iniciar um diálogo com Deus que talvez não reflita o que Deus tem para nós naquele momento.
Quando na verdade toda oração deveria ser uma resposta de um diálogo que Deus iniciou na minha história. Por isso que não há possibilidade de ler a Bíblia sem oração, oração sem ler a Bíblia. Porque toda oração deveria ser uma resposta da minha leitura bíblica. E aquilo que Deus falou ao meu coração enquanto eu estava lendo o texto bíblico, eu vou e oro, porque é Ele que tem que começar o diálogo conosco. É Ele que tem que ter o privilégio, a primazia de começar o diálogo conosco. É Ele que, como Pai amoroso que é, nos chama e diz: filho, hoje vamos conversar sobre isso. E a partir do momento em que Ele começa o diálogo, nós temos então que responder. E aí como que nós respondemos a esse diálogo? Por meio da palavra de Deus. A partir da palavra de Deus, por meio da oração. Por isso, eu gosto muito de orar a palavra de Deus. Talvez não tenha uma oração mais gostosa de se fazer do que orar a palavra de Deus. E talvez nós estamos lá em Josué, lendo o texto de Josué, e chega lá no capítulo 8, no versículo 8, no versículo 9 do primeiro capítulo, e Deus olhando para Josué e dizendo: seja forte e corajoso, não temas. E naquele momento você fala: Senhor, me dá força, me dá coragem, não me deixe temer. Nós não precisamos citar situações, ainda que podemos fazê-la, mas não é essas situações que está me guiando na oração, é a palavra. Como é gostoso a gente ver, por exemplo, Jesus iniciando a oração tão famosa que nós conhecemos, e Ele vai dizer: Pai Nosso. É uma resposta a uma conversa que o próprio Pai iniciou: Tu és meu filho amado. Porque Deus declarou: Tu és meu filho amado. Jesus pode agora orar dizendo: Pai Nosso. E como é gostoso nós orarmos e reconhecermos que existe um Pai amoroso que nos ama e que cuida de nós. E toda vez que eu me dirijo a Deus e digo: Pai, eu estou me lembrando da minha condição de pecador, e essa condição de pecador então foi resolvida por Cristo Jesus, e eu só posso chamar Ele de Pai porque eu tenho Jesus, aquele que me fez co-herdeiro, aquele do qual Deus me adotou em Jesus e me fez co-herdeiro das bênçãos do Pai. Quando eu digo Pai querido, eu estou me recordando da minha condição miserável de homem pecador, que carece da graça de Deus. Tente essa semana não começar a sua conversa com Deus a partir das suas preocupações, dos seus medos, dos seus temores, mas a partir daquilo que Deus está falando com você. Deixe Ele iniciar a conversa, e a sua oração seja uma resposta a uma conversa que o próprio Deus já iniciou com você. E se nós discorrermos o texto bíblico, tantos outros textos, quero ler com você mais um, 5,16. Olha o que o texto bíblico diz. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. O meio da graça para conhecermos a Deus, chamado oração, era valorizado por Jesus. Isso é uma evidência de que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Segunda evidência de que o Espírito do Senhor está sobre Jesus: ele jejuava. Vocês se recordam, capítulo 4, só virar uma página aí na sua Bíblia, e nós vamos ver então o texto bíblico falando a respeito do jejum, e que Jesus estava jejuando. E o texto bíblico diz que ao final de 40 dias, vamos ler o texto? Jesus, cheio do Espírito Santo, versículo 1, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e no fim deles teve fome. Não comeu nada e teve fome. Jesus praticava o jejum. Hoje vocês vão receber, vocês que estão aí no WhatsApp da igreja, se você não estiver, depois você vai lá no nosso banner, cadastre-se no WhatsApp da igreja. Assim como nós montamos o grupo de leitura bíblica em um ano, estamos muito gratos a Deus por este grupo. Nós vamos montar o grupo daquelas pessoas que querem jejuar este ano com o pastor. E nós vamos jejuar este ano.
Nós não vamos fazer uma campanha de jejum, porque eu não acredito em campanhas, eu acredito em estilo de vida. Nós precisamos ter a cultura do jejum e não uma campanha local, pontual, localizada. Nós precisamos ter a cultura do jejum. Nós precisamos ter uma vida de jejum, uma vida jejuada. Não campanhas isoladas, eu não creio em campanhas, eu creio em estilo de vida, eu creio em relacionamento com Jesus, eu creio em caminhada, em jornada com Jesus. E se você quiser jejuar este ano com o pastor, você vai entrar neste grupo e nós vamos estudar sobre jejum, nós vamos ver os modelos de jejum e nós vamos jejuar juntos esse ano. Mas o que eu quero mostrar na manhã de hoje é que Jesus, ele jejuava. E é interessante nós pensarmos que tanto a oração quanto o jejum, eles têm o mesmo caráter: conhecer a Deus e não conquistar algo de Deus. Numa fé utilitária, como muitas vezes é nos apresentada, eu preciso ir a Deus em oração para conquistar o que eu quero dele. Eu preciso fazer jejum para conquistar dele o que eu quero. Isso é um engano que nós estamos cometendo. Jesus não jejuava para conquistar algo de Deus. Jesus jejuava para conhecer a Deus. Jesus não orava para conquistar algo de Deus. Jesus orava para conhecer a Deus. E esses aspectos, eles são bem parecidos quando nós pensamos em oração e em jejum. É curioso, porque na Bíblia só teve um homem que fez o tipo de jejum total durante 40 dias. Só teve um homem na palavra de Deus que ficou 40 dias sem comer e sem beber. Não foi o caso de Jesus. O texto bíblico diz que no final Jesus teve fome. Isso significa que ele fez 40 dias de jejum, aquilo que nós chamamos de normal. Ele tomava líquido, ele bebia água, quem sabe tomava um suco, e ele fez 40 dias desse jejum. Existe apenas um homem que ficou 40 dias sem comer e sem beber. Esse homem se chama Moisés. Foi o único homem que fez 40 dias de jejum total. Olha o texto bíblico, e eu quero que você leia comigo o texto bíblico, que está lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 28. Êxodo 34, versículo 28. E por que nós sabemos que Jesus não fez um jejum total? Porque geralmente, todos os casos em que há um jejum total, o texto bíblico descreve ele. Olha o que o texto bíblico diz. 34, 28. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Sempre quando tem um jejum total, a palavra de Deus assim descreve. Por exemplo, foi o caso de jejum de quem? De Esther. Esther convocou o seu povo a jejuar durante 3 dias e 3 noites, e eles não poderiam nem comer e nem beber nada. Mas, por exemplo, nós vemos Daniel, que tem um tipo de jejum parcial, onde ele escolhe o tipo de alimento que ele não vai comer. E Daniel convocou o seu povo a jejuar durante 3 dias e 3 noites, num jejum parcial. Ele simplesmente disse: isto eu não vou comer, só vou comer disto. É interessante nós vermos então que havia na cultura bíblica a prática do jejum. A prática do jejum é uma evidência de que o Espírito do Senhor está sobre mim. A prática do jejum é uma evidência de que o Espírito do Senhor está agindo em mim. Porque a ideia de ungir é a ideia de guiar, é a ideia de orientar. E essa é uma consciência que Jesus tinha. Mas tanto é verdade que jejum não é feito para conquistar algo de Deus, porque teve um jejum que deu ruim. Vocês sabem o jejum que deu ruim? Rei Davi jejuou pelo filho. E Deus mudou o plano que ele tinha em relação ao filho de Davi por causa do jejum? Não mudou, igreja. O jejum deu errado. Davi jejuou e o filho morreu.
Porque jejum não é feito para conquistar algo de Deus. Jejum é feito para conhecermos a Deus. Eu gosto muito da ideia simplória, mas profunda. Eu faço jejum por causa do Senhor da bênção e nunca por causa da bênção do Senhor. Jejum e oração, nesse aspecto, eles são parecidos. Eu não faço jejum e eu não oro para conquistar de Deus o que eu quero. Eu não faço jejum e oração para conquistar de Deus o que eu preciso. Mas eu faço jejum e oração para Deus conquistar de mim o que Ele quer. O jejum serve para que Deus conquiste de mim o que Ele quer, e não para que eu conquiste dEle o que eu quero. Tanto é verdade que depois do jejum do rei Davi, e depois da experiência da morte do filho, Deus conquistou de Davi o que Deus precisava de Davi, que era o quê? Arrependimento, renúncia, abandonar tudo por Jesus. Jesus pode dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. E a gente percebe que o Espírito do Senhor está sobre nós, como nós valorizamos os meios de graça, instrumentos pelo qual o Espírito Santo utiliza para nos transformar, para nos fazer, para nos tornar mais próximos e nos ajudar a conhecer melhor a Deus. Mas além da oração e além do jejum, olha o que outro meio de graça Jesus valorizava. Veja comigo o versículo 16 do capítulo 4 de Lucas. Lucas capítulo 4, versículo 16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado, entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Outro meio de graça que Jesus valorizava. Ele lia a palavra do Pai. Ele tinha contato com as Escrituras Sagradas. Estou muito feliz. Temos mais de 150 pessoas fazendo a leitura bíblica anual no nosso grupo. Perguntas interessantíssimas. Tenho aprendido muita coisa no nosso grupo de leitura bíblica anual. No mês de março nós estamos preparando um testemunho. Pessoas virão aqui dar testemunha do que tem sido ler a Bíblia nesses 3 meses. Agora eu já estou empolgado com o grupo que nós vamos formar das pessoas que vão jejuar em 2024. Não é jejuar uma semana, é jejuar até o final do ano. Interruptamente? Claro que não. Mas nós vamos fazer jejum mensal, até o final do ano. Todo mês nós vamos jejuar. Eu já estou empolgado com este grupo que vai surgir. Porque quando eu olho para a pessoa de Jesus, se Jesus precisava orar, se Jesus precisava ler a Bíblia, se Jesus precisava jejuar, imagine eu. Por isso ele vai dizer para os seus opositores, quando questionaram ele: bom, mas os nossos discípulos jejuam, e cadê os seus? Os seus não jejuam. E Jesus vai dizer: mas há tristeza enquanto o noivo está entre nós? Não, mas haverá um dia em que o noivo será retirado. Neste dia eles jejuarão. O noivo foi retirado, igreja. É tempo de jejuar. É esse o tempo que nós estamos vivendo, em que o noivo foi retirado fisicamente da nossa presença. E é nesse tempo em que o noivo fisicamente foi retirado da nossa presença que nós precisamos jejuar. E uma cultura de jejum nós precisamos estabelecer. Assim também como a cultura da leitura da palavra de Deus. A evidência de que o Espírito estava sobre Jesus é porque ele valorizava esses 3 meios de graça: oração, jejum e leitura da Bíblia. Quero desafiar você este ano a assumir um compromisso de renúncia com Jesus. Quero convidar você a este ano a amar mais Jesus do que a macarronada, amar mais Jesus do que a picanha, amar mais Jesus do que a maionese, amar mais Jesus do que a comida.
Quero convidar você este ano a amar mais Jesus do que a Netflix, amar mais Jesus do que qualquer canal de streaming que você acompanha, de qualquer série que você acompanha, de qualquer podcast que você acompanha. Você precisa amar mais a Jesus do que essa turma. Eu quero convidar você em 2024 a amar mais a Jesus do que o seu conforto, amar mais Jesus do que a sua comunidade. O seu joelho precisa criar calo, você precisa ficar com dor nas costas de estar em joelho, em chão na terra, em rosto em terra, orando a Deus e clamando a Deus por conhecê-lo mais e descobrir dele aquilo que você ainda não descobriu, conhecer dele sobre aquilo que você ainda não conhece. E chega de fé utilitária, igreja, porque oramos não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele quer arrancar de nós, da nossa humanidade, da nossa vida de pecador. Nada de fé utilitária. Tudo que nós precisamos, nós já tivemos em Jesus na cruz do Calvário. O resto é extra de Deus, pela sua bondade e misericórdia. Mas você precisa ser mais apaixonado por Jesus do que a sua vaidade. Porque o Espírito do Senhor está sobre nós, ou não, igreja? O Espírito está aqui ou não? Você tem o Espírito Santo ou não? Sim ou não? Então ame Jesus mais do que qualquer outra coisa que esse mundo possa oferecer. Porque é o ano aceitável do Senhor, é o ano da graça do Senhor. E a gente percebe claramente que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus, porque Ele tinha consciência da sua missão. O texto bíblico diz: o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu. A ideia de ungir Ele é que governa, é Ele que me dirige, é Ele que me orienta, é Ele que sopra a vela do meu barco. O meu barco só vai na direção em que o vento do Espírito sopra. Não sou eu que tenho as rédeas da vida, não sou eu que controlo a vida. Minha vida não é controlada por mim, minha vida é controlada por Ele. E o Espírito de Deus está sobre Jesus, porque era o Espírito que guiava Jesus. Por isso, Jesus Cristo amava tanto ao Pai que Ele vai dizer: meu prazer, meu alimento é fazer a vontade do Pai. Este é meu alimento. Ele amava mais ao Pai do que o próprio alimento. Como nós precisamos neste ano amar mais a Jesus do que o alimento. A ideia de ungir é a ideia de alguém que foi guiado, a ideia de alguém que foi, a ideia de alguém que é dirigido pelo Espírito. Quando Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu, Ele está dizendo: quem me dirige, quem me governa, quem diz aonde eu vou, o que eu faço, o que eu deixo de fazer é o Espírito. E Ele tinha consciência de que esta era a missão dele. Por isso Ele vai declarar a sua missão, e nós vamos trabalhar a declaração da missão de Jesus hoje à noite. E Ele vai dizer: porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação das vistas aos cegos, e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Quando Jesus diz o ano da graça do Senhor, os judeus estavam muito bem entendendo o que Jesus estava dizendo. Porque o ano da graça do Senhor está relacionado a um tempo do Antigo Testamento que é chamada de festa ou ano do jubileu. Vocês se lembram? Lá em Números, ou em Levíticos, quando o texto bíblico fala a respeito do ano do jubileu, onde a cada 7 anos a terra deveria descansar, e a cada 49 anos, quando ia virar os 50 anos, a terra descansava 2 anos seguintes, no 49 e no 50. E no ano do jubileu, as propriedades eram devolvidas aos donos, os escravos eram libertos. Não poderia haver, no ano do jubileu, judeu preso, judeu escravizado. Não poderia haver, no ano de jubileu, judeu sem terra. Porque naquela época a terra não era do homem, a terra era de Deus, e o texto bíblico de Levítico 25 fala muito bem a respeito disso. E os homens, muitas vezes, no momento difícil financeiramente, no momento de crise, eles perdiam, faziam dívidas e perdiam não a terra, perdiam a plantação, perdiam as colheitas. Então, naquela época, não eram as terras que eram arrendadas. O que eram arrendadas eram as colheitas. Mas
a partir deste ano, o ano do jubileu, as colheitas eram devolvidas aos seus proprietários. O que era escravo era liberto. E naquele ano não se trabalhava. Era um ano de festa. Era um ano de alegria. Porque a graça do Senhor chegou. Porque o ano aceitável do Senhor chegou. Então, quando Jesus está dizendo, não apenas uma profecia, mas Ele está relembrando aos seus ouvintes que o ano da graça do Senhor chegou, Ele está dizendo, o ano do jubileu agora é perpétuo na minha presença. No ano do jubileu, o ano do jubileu agora é contínuo, constante, porque eu estou aqui. Em Jesus não haver mais escravos. Em Jesus não existe mais famintos. Não existe mais pessoas vulneráveis, porque Jesus é o ano, ou Jesus é o jubileu da minha vida, da sua vida. O ano da graça tem que ser o ano da alegria, o ano da festa, o ano das festividades, o ano de estarmos juntos, o ano de vivermos juntos, aquilo que Deus tem para nós. E Jesus tinha consciência disto, e Ele vai então deixar a evidência da presença do Espírito Santo, exatamente porque Ele tinha consciência da sua missão. Ele é o jubileu que eu precisava. É Ele quem devolve o que me foi tomado. É Ele que me dá de volta aquilo que eu perdi. É Ele que me concede de novo a possibilidade de um recomeço, de uma colheita da qual eu nunca tive. Ele é o jubileu da minha vida e da sua vida. Quando Jesus diz, o ano aceitável do Senhor, Ele está querendo lembrar, eu sou o jubileu da sua história. E é interessante porque esse texto é uma citação do livro de Isaías. E é interessante porque quando Jesus lê o livro de Isaías, Ele pulou o finalzinho do versículo 2, quando diz sobre juízo. Ele não lê o texto que fala sobre juízo. Jesus pula essa linha. E ao pular essa linha que fala sobre o juízo, Ele diz, chegou o ano do jubileu. Chegou o ano festivo. Chegou o ano de colheitas. Chegou o ano de celebrar a vida. Chegou o ano de colher onde não se plantou. De beber da água do poço que não se abriu. Chegou o tempo de voltar para a sua terra. Chegou o tempo de abraçar os seus filhos. Chegou o tempo de se deitar com a sua esposa. Chegou o tempo de retomar uma vida de liberdade que foi perdida. A evidência da presença do Espírito Santo na vida de Jesus é porque Ele valorizava os meios de graça. E é porque Ele tinha consciência da sua missão. 2024 tem que ser um ano de renúncia para o seu coração e para o meu coração. Tem que ser um ano de entrega total a Jesus Cristo, de fato crescermos espiritualmente, nos aprofundarmos no nosso relacionamento com Ele, sem medo do que Ele vai pedir, sem medo de onde Ele vai nos levar, sem medo do que Ele vai fazer. Por isso eu quero convidar você a amar Jesus este ano, mais do que qualquer outra coisa. Eu sei que o meu coração é uma fábrica de ídolos, mas chegou o tempo de nós fecharmos essa fábrica, demitir todos os funcionários, decretar falência dela e dar ao lugar único e exclusivo
a Jesus. Eu não sei o que é que você tem perdido por não viver o melhor com Jesus. Estava nas minhas férias. E uma das coisas que eu gosto de fazer é pegar jacaré. É uma delícia pegar jacaré. Mas sabe o que eu aprendo toda vez que eu vou pegar jacaré? Que pela pressa da onda boa, eu perdi a onda perfeita. Parece que a onda sempre melhor vinha depois que na onda que eu fui. E eu estava lá no meio do mar, pegando jacaré e pensando, Senhor, por que eu tenho pressa pela onda boa? Me ajude a esperar a onda perfeita. Me ajude a esperar a onda perfeita. Talvez você tenha levado a sua vida assim também. Você tem se satisfeito com o que é bom, corrido atrás do que é bom, não tido a paciência de esperar o perfeito, a onda perfeita. Mas em 2024, não se contente com o que é bom. Se entregue totalmente a Jesus. E Ele vai trazer a onda perfeita para você. E você vai pegar um jacaré do qual você nunca experimentou na sua história. Porque esse é o convite que Jesus fez no primeiro século da nossa era. E é o convite que Ele volta a fazer na manhã de hoje. O Espírito do Senhor está sobre mim. É o ano da graça. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Ele me ungiu. Ele me ungiu, Ele me dirigiu, Ele me governa, Ele me orienta, Ele me encoraja. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Agora vamos no original. Vamos para Isaías 61. Vamos ver qual foi a linha que Jesus pulou. E com isso eu quero terminar a mensagem da manhã de hoje. Isaías 61, versículos 1 e 2. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Jesus, para aí a leitura. Jesus não lê. E o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Jesus não lê. E o dia da vingança do nosso Deus. Sabe por que Jesus não lê o dia da vingança? Porque o que mais o povo de Israel queria fazer era se vingar de Roma e sair matando pessoas no Império Romano. Jesus diz, ei, é o ano da graça, é o ano aceitável do Senhor, é o ano do jubileu perpétuo, é o ano de festa, é o ano de celebrar, é o ano de restaurar, é o ano de reconduzir, é o ano de resgatar, é o ano de ver Deus agir. E Ele diz, hoje se cumpriu esta palavra. Agora imagine, se Jesus lê, é o ano da vingança, por um povo oprimido por um império tão hostil, por um povo devastado por uma sociedade tão hostil. Ele se sentiria empoderado para sair matando
indiscriminadamente. Mas ele diz, Elias veio, Eliseu veio, não para os judeus, mas para os gentios. Como se Jesus estivesse dizendo, vamos evidenciar graça sobre Roma e deixe as consequências comigo. É o ano de olhar para o vizinho que talvez não tenha um bom relacionamento com você e não querer mais estrangular o pescoço dele ou dela, mas convidá-lo para um café no final da tarde. É ano de chegar na empresa e olhar para o seu par, que talvez tenha tentado o tempo todo puxar o seu tapete e te destruir dentro daquela empresa, e não querer estrangulá-lo, mas convidá-lo para uma sobremesa na hora do almoço. Talvez o ano da graça do Senhor é tempo de ligarmos para aquele familiar que há tanto tempo a gente não vê e que anos atrás, por causa de um problema familiar, um muro foi erguido. Quantos familiares, por causa de uma herança, estão sem se falar? Quantos familiares, por causa de uma falta de atenção, no momento em que eu achava que ele deveria me dar atenção, eu deixei de falar? Quantas famílias quebradas, destruídas nos seus relacionamentos, por causa de um acontecimento do passado? O ano da graça do Senhor chegou. É ano de festa, é ano de reconciliação, é ano de restauração. Eu não sei para quem você precisa ligar essa semana, mas eu quero desafiar você a ligar. Eu não sei com quem você precisa se reaproximar nos próximos meses, mas eu quero convidar você a se reaproximar, porque é o ano da graça do Senhor. É o ano do jubileu. É o ano que não precisamos mais nos sentir escravos. Não precisamos mais nos sentir devedores. Não precisamos mais sentir roubados nos nossos direitos. É o ano do conserto. O texto bíblico diz que Jesus fecha o rolo. E quando Jesus fecha o rolo, ele se assenta. E logo que Jesus se assenta, o texto bíblico diz, todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam, não é este o filho de José? Porque o texto bíblico de João, no capítulo 7, versículo 52, vai dizer, é possível que tenha profeta na Galileia? Na Galileia não sai profeta, porque é a Galileia dos gentios. No ano da graça, não há lugar mais para tons pejorativos. No ano da graça, não há mais lugar para rótulos e estigmas. No ano da graça, não há lugar mais para dizer, ele é assim mesmo, ela é assim mesmo, não tem jeito. Não, no ano da graça, todos têm jeito. No ano da graça, os rótulos caem. Os estigmatizados voltam a sorrir. Porque no ano da graça, não há tom pejorativo. Pode, na Galileia, não há profeta. Mas Jesus era um galileu. Que reinou, que trabalhou, que ministrou, que curou, o Galileu, na Galileia, terra dos gentios, terra das trevas do primeiro século, terra que nenhum judeu queria estar. E quando chegou,
foi para recolonizar aquela região. Que você possa evidenciar que o Espírito do Senhor está sobre você em 2024. Vamos orar, igreja? Vamos fechar os nossos olhos. O que é que você quer em 2024 na sua vida espiritual? Que Jesus você quer descobrir que ainda você não descobriu? Que Deus você quer conhecer que ainda você não conhece? Não deixe Deus tomar a forma do seu coração. Não deixe Deus tomar a forma dos seus pressupostos. Não deixe Deus tomar a forma da sua cultura. Se abra para o novo. Se abra para Deus. Se livre de uma fé utilitária. Busque a Deus pelo que Ele é. E o que Ele vai fazer é simplesmente consequência do que Ele é. Então, se Ele é bom, não importa o que Ele faça, dele só pode vir bondade. Se Ele é justo, não importa o que aconteça, da parte dele só vem justiça. Se Ele é leal, não importa o quão desabandonado você possa estar se sentindo, da parte dele só pode vir lealdade. Se eu sou humano, mas como pai procuro dar boas coisas à minha filha, imagine Ele. Se você se sente órfão, o ano da graça chegou para te lembrar que você não é órfão. Você tem um Pai amoroso. Fruto da obra de obediência de Jesus, como evidência de que o Espírito do Senhor está sobre ele. Qual é o Cristo que você quer conhecer que você ainda não conhece? Faça da oração e permita que a oração tire de você aquilo que Ele quer tirar. Jejue comigo este ano e faça com que o jejum tire de você aquilo que Ele quer tirar. Continue lendo a palavra dEle e deixe Ele iniciar o diálogo com você essa semana. E que a sua oração seja uma resposta àquilo que Deus tem falado com você. Porque não importa o que aconteça em sua vida, do Pai das luzes só procede coisa boa. Creia nisso, descanse nisso, espere nisto. Paizinho querido, eu entrego este povo que se chama pelo Teu nome aos Teus cuidados. Povo Teu, povo que Te ama, povo que se esforça para Te agradar em todo o tempo, povo que procura conhecê-lo, que persistentemente continua a descobrir coisas novas sobre Ti, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, a nos apropriarmos dos meios de graça para que Teu Espírito nos aperfeiçoe, para que Teu Espírito nos ajude a descobrir um Deus que ainda não conhecemos, um Jesus que ainda não provamos. Ó Espírito Santo de Deus, nos leve à presença do Pai. Ó Espírito Santo de Deus, nos dê coragem para obedecer o Filho. Ó Espírito Santo de Deus, nos dê sabedoria para nos rendermos à Tua voz e deixarmos que o Teu sopro leve o nosso barco, que possamos hastear as velas da nossa vida na direção do vento do Teu Espírito, ó Pai, e assim deixarmos que o Senhor nos guie em 2024, porque somos ungidos pelo Senhor, e que a Tua unção nos guie em 2024. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, esse é o nosso anseio, e por isso fazemos no nome de Jesus. Amém.